Bom, pessoal, eu sou Gilberto Bastos Pereira, ator, diretor, produtor de teatro e também dramaturgo. E me formei como ator na Escola Martins Pena, no Rio de Janeiro. Antes de começar esse vídeo Memória Viva, para o edital 063/2021 da Lei Aldir Blanc, quero dizer umas palavras que são obrigatórias do edital. Todas as informações constantes nesta obra são de responsabilidade exclusiva do autor. Bom, cheguei aqui em 1974. E aí começa a minha primeira ação com a cidade de Curitiba, né? Ou para a cidade de Curitiba, né? Porque eu vou tentar nesse vídeo discorrer sobre a minha biografia, em relação com a cidade de Curitiba. Pois é, em 1974, como estava dizendo, cheguei aqui para lecionar no curso permanente de teatro da Fundação Teatro Guaíra. E ali lecionei no primeiro, segundo e terceiro ano. E assim ajudei, né, a formar diversos profissionais que atuam até hoje, desde aquela época até hoje, aqui na cidade de Curitiba, realizando uma série de produções culturais, né, produções teatrais, como o ator, cenógrafo, figurinista Paulo César Maia Buturi, que inclusive realizou diversos trabalhos para o Teatro Guaíra, né, figurinos das óperas, de vários grupos de espetáculos, do Giovanni, uma série de, eu acho que mais de 50 trabalhos aqui na cidade. O Fernando Marés, cenógrafo, também foi meu aluno, e todos eles estudaram nos 3 anos da escola, né? O Fernando Melo, ator de teatro, televisão e cinema, e, enfim, então colaborei com a formação de profissionais que desenvolveram e ajudaram a desenvolver a arte aqui, o cenário artístico da cidade de Curitiba, né? Todo esse fomento cultural, esses profissionais ajudaram. Então, naquela época, eu trabalhei dentro da escola e ajudei nessa parte toda, né? E trouxe, naquela época, uma ação diferente para a escola, que tinha como é que se diz, um ensino muito acadêmico. E eu, como tinha me formado, e um dos professores meu no Rio de Janeiro foi o senhor Amir Haddad, com teatro de vanguarda, ele era o expert, né, considerado um dos maiores diretores de teatro do país. Então, ele foi meu professor, né, porque eu me formei em interpretação, como ator nessa escola de teatro, e um dos professores era o senhor Amir Haddad. E todo esse trabalho inovador que ele tinha na época no Rio de Janeiro, né, eu tentei colocar aqui, né, acredito que consegui fazer sim, com os alunos da escola, utilizando a cadeira que eu lecionava, a cadeira de interpretação. Mas aí eu anexei a cadeira de improvisação, que lá em outras escolas de teatro é uma cadeira separada, eu anexei nessa cadeira de interpretação para criar toda essa motivação criativa, o descobrir criativo do ator. Que era isso que o Amir trabalhava muito, né? Tinha um nome de laboratório, mas na verdade era isso, são improvisações, né, constantes, que o ator vai descobrindo o seu potencial criativo. E tanto isso é verdade que o ator Luiz Melo, quando acabou o curso, foi trabalhar com o Antunes em São Paulo, que também é da mesma linha acadêmica do Amir, com esse trabalho criativo, descobrindo o potencial criativo do ator, né? Pois bem, então colaborei nessa formação de profissionais da cidade. Logo a seguir também, tem o meu nome inclusive nos programas, nos anais desse teatro, com direção minha foi inaugurado o mini auditório do Teatro Guaíra, né? O mini auditório, né? O teatro
Glauco Flores de Sabrito, que inclusive eu fiz um trabalho na época, que me pediram, né, foi a pedido da superintendência do Teatro Guaíra, o senhor Maurício Távora, sobre a vida do poeta. E me colocaram em relação, né, com o senhor Aramis Bilas, que tinha um acervo fantástico, tanto fotográfico como literário, sobre o Paraná, sobre o Teatro do Paraná, autores, tudo. Então, através dessa pesquisa, eu compilei os textos do poeta e consegui fazer um trabalho com os atores para a inauguração do teatro, né? Assim foi feito. Então, também inaugurei um dos teatros do Paraná, né, que é o Mini Auditório, e meu nome já está na história do Paraná, com certeza, né? Bom, quando eu lecionava à noite no teatro, durante o dia eu também resolvi colocar minha companhia de teatro em ação novamente. Porque eu já fazia, quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, até 73, de 70 a 73, mesmo estudando na escola, eu já fazia o projeto Escola do Rio de Janeiro. Né? E era um projeto que estava num momento muito bom, nós fazíamos muitos espetáculos. Naquela época as escolas, inclusive, e aconteceu aqui em Curitiba também, elas não sabiam, mesmo no Rio de Janeiro, assim quando se entrava nos bairros, não digo na Zona Sul, né, mas na Zona Norte do Rio, Centro, não sabiam o que era teatro, sabia se era cinema, se era teatro, e assim nós começamos a formar esse público no Rio de Janeiro, de classes menos favorecidas, né? E aqui em Curitiba também aconteceu isso. Eu comecei a instalar esse trabalho aqui, na época quando não era Arte Nova Visão, ainda era Grupo Teatro Mambembe, que era o que eu vinha do Rio com esse nome. E comecei a desenvolver o projeto Escola aqui durante toda a década, o resto da década de 70, de 74 até 80, e depois também, continuamente. Só que nesse período até 80, onde o público era muito pequeno, a distribuição muito pequena, aqui só tinha mesmo o Sansores França e o Euclides Dadá, que tinha um grupo de teatro de bonecos, que realizava esse projeto Escola também aqui em Curitiba. Não com a velocidade que eu comecei a fazer, né? Porque eu sempre me pretendia viver da profissão, sobreviver somente da profissão. Eles ainda tinham, o Sansores tinha seu escritório, o Dadá tinha alguns patrocínios do Banestado, enfim. Mas eu não, era só a bilheteria. Então me obrigava a uma velocidade maior, de ter escola a cada dia, vários espetáculos por dia, né? E assim desenvolvi um trabalho com a rede particular e a rede pública, municipal também, municipal e estadual. Então, e se tornaram um mercado, essas escolas, foi conquistado um mercado muito bom profissional. A única diferença era o preço de ingresso, na rede particular era maior, e na rede pública, na municipal, né, principalmente a rede municipal, porque era a nossa faixa, nós trabalhávamos com teatro infantil, né? Eu sempre acreditei muito no teatro infantil como formador de plateia, né? Enfim, ideias para mudar o mundo você muda através da criança, né? Você vai plantando, né? É uma semente. E assim, a partir de 74 que eu cheguei aqui, já comecei o grupo e foi. E era eu e o Sansores, o Dadá, e nós começamos todas as escolas e levando para dentro das escolas, naquela época dentro das escolas. Produzi diversos espetáculos que já tinha aquele formato para dentro de escola. No caso, foi produzido Libelo Sapateirinha, alguns nomes eu vou citar, né? Foram muitos, né? As Aventuras de João Ninguém, No Mundo Maravilhoso do Arco-Íris, enfim, foram vários espetáculos. E deu tão certo, criou-se esse mercado, que a partir da década de 80 começamos, aí surgiu o Giovanni, o Diniz, outros colegas, né? Mas esse primeiro trabalho de formação de plateia fui eu com o Sansores e o Dadá. Fazer justiça, né? Porque não tinha mais ninguém que desenvolvia esse trabalho dentro das escolas, éramos nós. Mas deu tão certo que aí começou-se a levar as escolas ao teatro. Daí elas iam, né? Aí nós anexávamos do preço o ônibus, o transporte, e começou esse trabalho, né? Daí no Teatro Guaíra eu cheguei a levar Putz, a menina que buscava o sol, e ficamos um mês Guairinha com 4 sessões diárias, né? Porque já havia um público, uma formação de público, as escolas aderiram em peso,
tanto particulares, como eu falei, as municipais também. Então, só parou esse mercado da municipal com as contrapartidas sociais que a lei começou a exigir, e aí elas começaram a receber de graça. Mas havia um mercado de trabalho muito bom para os artistas, mesmo com o público da rede municipal de ensino, sabe? Não só com a particular. E, enfim, aí, então eu também colaborei nessa formação de plateia, nessa construção de plateia do público, né, aqui na cidade de Curitiba, né? Foi um trabalho todo executado aqui dentro da cidade, né? Aí começou, a partir de 95, as leis de incentivo, mas por enquanto ainda não tinha aquela coisa de exigência da contrapartida social, então o mercado continuava. Então eu produzi os Saltimbancos, fui para o Teatro da Reitoria, foi uma peça primeira que produzi pelo incentivo da lei. E então nós ficamos outro mês, já 1000 lugares lá, lotado, com 4 sessões diárias, e a rede municipal em peso participando, em peso. E assim o Giovanni também fazia lá, porque aí já se formou o mercado. Tanto os alunos como as diretoras, professoras, que no início não sabiam o que era teatro, o que era cinema, quando a gente começou isso em 74, mas depois já se situaram, adoraram o teatro, com aquela relação viva, né? Então, colaborei, né, nessa formação de plateia inicial aqui na cidade de Curitiba. E daí, com o advento da lei, né, de incentivo, eu fiz muitos projetos pela lei de incentivo, muitos, né? Fora os Saltimbancos, eu fiz a Viagem do Menino ao Mundo dos Gigantes, Quem Conta um Conto Aumenta um Ponto, Histórias e Causos, enfim, foi uma série de espetáculos, A Fonte Mágica do Planeta Chan, e daí começou-se a exigir as contrapartidas sociais, né? Então eu acabei, cada espetáculo, quando começou a exigência das contrapartidas, eu sempre doava 50 apresentações, 40, 50 por trabalho, né, que era aprovado pela lei, né? E assim, em torno de uns 15 trabalhos, eu fiz a partir da contrapartida, né? Inclusive os últimos foram o Don Quixote em 2014, 2015, Piatã, depois Da Vinci, o Mago do Conhecimento, foram os 3 últimos, né? Mas teve uma série. Então, acredito, uma média de 40 apresentações gratuitas. Eu doei 600 apresentações, não 60, me equivocando, 600 apresentações gratuitas com esses projetos que eu fiz pela lei, né, que foram em torno dos 15, e com uma média de público de 300 a 400 crianças por sessão. Você vai ter aí de doação para a cidade de Curitiba 180 mil ingressos, o que é um número muito expressivo também, né? Também na área de folclore, trouxe um contato que eu tinha no litoral, que achei muito interessante, sempre gostei da cultura popular, o grupo Mandiquera, lá da Ilha dos Valadares, né, para uma série de apresentações com vários espetáculos que eles tinham, né? O Fandango, né? O Fandango chamava-se Fandango Identidade Cultural Paranaense, né? Que eu fiz toda a produção desse espetáculo aqui. Porque me interessei muito trazer, porque o povo curitibano não conhecia a cultura popular paranaense, genuinamente paranaense, então achei importante que eles conhecessem. Daí logo a seguir, no outro ano, nós fizemos o Boi de Mamão do Paraná, depois a Festa do Divino, tudo manifestações folclóricas aqui do litoral do estado, principalmente da Ilha dos Valadares, né? Das ilhas do Paraná no geral. Aí trouxeram com os instrumentos característicos, eu montei palco por toda a cidade, fizemos um tour aí na cidade com esses espetáculos, para o pessoal conhecer. Inclusive no domingo, no Relógio das Flores, né? E foi um sucesso, né, a recepção desses espetáculos. Então também fui o primeiro a trazer a cultura popular genuinamente paranaense, foi uma iniciativa minha, né? Trazer para o circuito aqui na capital, para que o povo curitibano conhecesse a sua cultura, né? Então essa era a intenção também. Então tive essa iniciativa também. Então eu acho que dessa forma, com tantos espetáculos gratuitos, formando profissionais na cidade que estão até hoje ainda em ação, e criando espetáculos e movimentando, né, artisticamente a cidade,
formando plateia no momento onde não existia público, o teatro era vazio, enfim, com todo esse trabalho, né, trazendo a cultura popular para a cidade pela primeira vez, porque até então ninguém tinha trazido, foi a primeira iniciativa, fui eu que tive, né, e acho que colaborei em espetáculos gratuitos, esse volume de 180 mil ingressos gratuitos, em contrapartidas da lei, né, com 600 apresentações. Acho que deixo aqui um grande legado, né, para a cidade de Curitiba, com o meu trabalho, né, nesse vídeo Memória Viva, que chama-se Uma Vida Dedicada à Cultura de Curitiba, né? E como diz o título, eu acho que a minha vida foi dedicada à cultura desta cidade maravilhosa, que me acolheu, e fico muito feliz de ter podido colaborar com toda esse panorama cultural que nós temos hoje nessa capital tão incrível e tão bela. Muito obrigado a todos.